programa de hoje, do Relações Internacionais em Pauta, vai tratar do tema defesa. E para isso eu tenho o grande prazer de receber meu querido amigo, professor Dr. Antônio Jorge Ramalho, fundador e diretor do Instituto Pandiaca Lógeras, do Ministério da Defesa, atualmente secretário executivo da Escola Sul-Americana de Defesa, professor de Relações Internacionais, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e pesquisador do CNPq. Antônio, brigadíssimo. Realmente é um prazer enorme para nós aqui ter você, contar com a sua presença, seu testemunho. Eu queria que você contasse um pouco sobre a história da criação do Ministério da Defesa. Eu sei que você participou, tanto do Ministério da Defesa como depois da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então, como foi o processo de criação, né, nos anos 90 do Ministério da Defesa? Se você puder contar um pouco para a gente a história. Claro. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer, Alessandro, o convite para estar aqui, participar desta série de conferências. Eu acho isso a maior, conferências não, né, de entrevistas, né, mais informais. Eu acho isso importantíssimo para levar, de uma maneira um pouco mais descontraída, para a sociedade brasileira os temas de interesse da agenda de política externa e da política de defesa, que são, obviamente, muito próximos uns dos outros. Então, quero dizer que para mim é uma grande honra poder contribuir com isso. Espero ser útil e permaneço à disposição, né, do Obrigado. MRE, da FUNAG, do IPRI para o que for necessário. Essa é uma história muito interessante, porque ela se inscreve no nosso processo de transição para a democracia. Correto. É preciso colocar a criação do Ministério da Defesa nessa perspectiva. No mundo inteiro, ministérios de defesa são criados com alguma resistência burocrática das Forças Armadas. Isso leva, em geral, gerações para se efetivar. E no caso do Brasil não foi diferente. Quer dizer, a primeira vez que se falou em criar o Ministério da Defesa foi nos anos 50 ainda. Depois o presidente Castelo Branco procurou recuperar a ideia de se criar o Ministério da Defesa. A Segunda Guerra Mundial deixou claro que não funcionava bem do ponto de vista do cumprimento da missão militar, que os serviços, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, trabalhassem de formas separadas. Eles desenvolviam cada um a sua hipótese de emprego, e aí quando se dá o combate, efetivamente se percebe que eles não estavam articulados. Isso, no caso da França, por exemplo, ficou claro durante a Segunda Guerra Mundial. No caso dos Estados Unidos, a mesma coisa. No nosso caso, felizmente, como não tivemos conflitos desde então, essa questão não se colocou. Então, terminou que, por mais que houvesse essa visão de que era necessário integrar, e foram dados alguns passos nessa direção com a criação do Estado-Maior das Forças Armadas, o antigo ENFA, a Casa Militar, que funcionava vinculada à Presidência da República, e as forças continuaram com a sua histórica e tradicional atividade, com as suas respectivas atividades. O que acontece? Com os anos 90, começa a haver uma demanda de reorganização do ambiente internacional e fica claro, inclusive do ponto de vista das nossas relações internacionais, que não era mais possível continuar com 4 representantes externos, por assim dizer, do setor de defesa. Quando se dava, por exemplo, uma conferência, parece uma anedota, mas isso era verdade. Quando havia uma conferência de ministros de defesa, o Brasil chegava com 4 representantes, o ENFA e cada um dos representantes das forças. Isso criava custos de transação, Claro. na nossa relação com outros países. Então começou a ficar claro que era preciso caminhar nessa direção. E como costuma acontecer aqui no Brasil, isso foi negociado. Isso teve, obviamente, a participação das Forças Armadas. E o presidente Fernando Henrique foi quem, pela primeira vez, colocou o tema na agenda de uma forma mais assertiva. Em 96 já existia a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que tinha acolhido uma parte das responsabilidades do antigo Serviço Nacional de Informações, junto com uma outra perspectiva que tinha sido colocada pelo presidente Collor ao assumir, uma perspectiva de integrar uma visão estratégica do Brasil, para dentro e para fora. A SAI tinha essa vocação. Então ela acolheu esse esforço de pensar uma política de defesa nacional. Saiu um documento muito genérico,
muito correto, muito politicamente correto, inclusive com o concurso na época do embaixador Fujita que trabalhava, o atual embaixador que começou como secretário nesse período, que era o embaixador Paulo Cordeiro. Então havia um grupo de diplomatas que participava também dessa discussão, um grupo de acadêmicos que foi ouvido para pensar uma política de defesa nacional. Aquele documento, na verdade, coloca um conceito. É preciso que o Brasil caminhe nessa direção. De uma forma bem objetiva, praticamente o que acontece? Do primeiro para o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, ele negocia com os futuros comandantes, que eram então ministros das três forças e do ENFA, a criação do Ministério da Defesa. Isso acontece em 99, se materializa. Certo. Então nós estamos falando de um ministério adolescente praticamente, claro. Né? Temos 16 para 17 anos, e ele assume ainda de uma forma não plenamente capaz de coordenar as ações das três forças armadas. Desde então, o Ministério observou um processo gradual de amadurecimento institucional, transformações, a criação do ENFA, né, porque aí é criado um Estado-Maior de Defesa, que depois evolui na direção de se consolidar como um Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, uma diferença muito grande com o antigo ENFA, na medida em que ele de fato tem a capacidade de, nas operações, nos exercícios conjuntos, de assumir uma certa responsabilidade pela, não pela integração, mas por uma harmonização mais profunda das responsabilidades que são alocadas a cada uma das Forças Armadas. Então, a criação do ENCFA foi muito importante nesse sentido e ela é fruto da Estratégia Nacional de Defesa de 2008, mas ela acontece porque antes disso houve uma nova política, que é a Política de Defesa Nacional de 2005, certo. Um esforço então conduzido por outro diplomata, orientado por outro diplomata, que foi o ministro Viegas, cuja gestão foi muito importante do ponto de vista de consolidação institucional do Ministério. Ele dá início à preparação desse processo de uma nova política de defesa nacional. Então, o que acontece? Nós voltamos ao documento de 96 e buscamos atualizar pensando já prospectivamente. Claro. Obviamente, sempre com o concurso das Forças Armadas. Isso acontece, a definição do documento acontece ouvindo-se outras instâncias da esplanada, principalmente o MRE, o MDIC. Aí, nessa época você já não tinha a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas havia um núcleo de assuntos estratégicos que o presidente Lula tinha criado e que pensava também, ou pelo menos buscava pensar prospectivamente, o qual depois se transforma na nova SAI, na nova Sim. Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ou seja, é um processo, digamos, com alguns passos à frente, um ou outro passo atrás, como foi o caso da extinção da SAI. A meu ver, um equívoco. Isso deveria, um país como o Brasil precisa de uma Secretaria de Assuntos Estratégicos que efetivamente pense o futuro, seja capaz de coordenar ações de várias áreas do governo, né, a área de ciência e tecnologia, a área de indústria e comércio, a diplomacia, a área de defesa, o planejamento, a fazenda, claro. Colocar todo mundo junto em função de grandes, digamos, de objetivos de longo prazo para o país. E a SAI tem essa vocação. Infelizmente, por uma série de circunstâncias, hoje já não temos a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Quem sabe numa nova consolidação do Executivo, se tome a decisão de recriar essa organização, absorvendo uma série de funções hoje dispersas. Mas, enfim, ali em 2005 se toma essa decisão de se apontar na necessidade de criação de uma estratégia, algo que saísse das linhas gerais da política e pudesse dizer o como fazer, desafio que está colocado e que é enfrentado aí, então, pela SAI e pelo Ministério da Defesa. Eram os ministros Mangabeira Unger e Jobim, que puxam para si essa responsabilidade e produzem um documento que é outro marco nesse processo de consolidação institucional da área de defesa no país. A estratégia, então, ela tem uma visão para fora, ela procura se aproximar, ela dispõe sobre a necessidade de uma aproximação mais intensa entre MRE e MD,
e isso acontece, inclusive com modificações institucionais nos dois ministérios. Ela tem um olhar para a sociedade, então ela diz, olha, a defesa não é um assunto dos militares apenas, é uma defesa é um assunto de todos os cidadãos brasileiros. A sociedade precisa refletir sobre o que ela quer de suas forças armadas e participar ativamente das decisões. Isso tem um eco no Congresso Nacional. Na época, o atual ministro Raul Jungmann era deputado e tinha sido presidente, ou era ainda presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e cria uma força, lidera a criação de um bloco interpartidário, né, em favor da defesa nacional. Ou seja, começa a envolver outros atores políticos nesse processo, e a agenda da defesa começa a se tornar mais presente no Congresso Nacional, que, para aprovar a Estratégia Nacional de Defesa, requer que o Ministério da Defesa apresente a cada 4 anos documentos. É uma espécie de prestação de contas e, ao mesmo tempo, é uma forma de o Congresso institucionalizar um diálogo com o Executivo em função daquilo que havia sido acordado nos documentos de política. E aí fica definido, junto com a Estratégia Nacional de Defesa, a necessidade de atualizar a política que era então de defesa nacional e depois surge como uma política nacional de defesa, para chamar mais atenção para esse caráter nacional da política. Não é uma política setorial apenas, é uma política de âmbito nacional com repercussões em várias dimensões da vida nacional. E também se decide pela criação de um livro branco de defesa nacional que tem um objetivo de ampliar a transparência. No nosso caso, muito mais para a sociedade brasileira, que conhece pouco os assuntos de defesa, que se interessa pouco pelos assuntos de defesa, por causa da nossa trajetória histórica de paz, mas também para a nossa região, porque, em geral, os livros brancos de defesa são documentos que visam a explicar aos vizinhos quais são os ativos e quais são as intenções dos estados no seu setor de defesa. Isso é muito importante em regiões onde há desconfianças. No nosso caso, não há desconfianças com os nossos vizinhos. Não existe o temor de que uma guerra possa eclodir, sobretudo envolvendo o Brasil, que tem suas fronteiras muito bem negociadas, né? Não tem conflitos regionais há 150 anos. Enfim, é um país que contribui para essa estabilidade regional e, ao fazê-lo, contribui para a paz mundial. Mas esse espírito está colocado na Estratégia Nacional de Defesa. E isso tem segmento e evolui de tal maneira que, alguns anos depois, os documentos foram atualizados. Em 2012, nós estamos neste ano atualizando uma vez mais, porque transcorreram os 4 anos daqueles documentos de 2012 e, em obediência ao que dispôs o Congresso, agora o Ministério da Defesa deve apresentar até o final deste mês, até o final de junho, até o final da primeira sessão legislativa do ano, 3 novas versões dos documentos, que são, obviamente, transformações incrementais, mas são importantes, porque ao retirar, principalmente no caso da estratégia, que estabelece metas, objetivos, etc., ao se tornar periódico esse exercício, fica mais claro para o Congresso o que o Ministério da Defesa conseguiu cumprir daquela estratégia anterior e quais são as metas e os desafios para os próximos anos. Eu dou um exemplo só, quer dizer, algo que ficou muito claro nesses últimos anos, e aí a gestão do ministro Amorim foi muito importante, foi a consolidação de uma grande estratégia brasileira, ou seja, a construção de uma narrativa que torna mais clara para o mundo e para o Brasil a harmonia que existe entre a política externa e a política de defesa, e esse propósito do Brasil de usar, inclusive, os seus recursos de defesa para fomentar a cooperação no âmbito regional, ao fazê-lo, ampliar a capacidade de dissuasão de ameaças, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, e dessa maneira produzir um ambiente de estabilidade que é uma forma de prover paz, não só ao âmbito regional e hemisférico, mas de prover paz ao mundo. No mundo cada vez mais confuso do ponto de vista geopolítico, tenso, instável, para onde a gente olha hoje,
a situação geopolítica piorou, exceto na América do Sul, em larga medida por causa desses processos de aproximação entre os nossos países. Construção de confiança. Construção de confiança, diálogo, transparência. Sendo o Brasil e a região como fatores de estabilidade estratégica para hemisférica e para o mundo. Quando se trata de uma região como a América do Sul, que tem 28, enfim, os estudos divergem um pouco, mas entre 26% e 28% da água doce do mundo estão aqui. Você tem hoje um celeiro, né? Uma boa parte a maior parte das exportações de alimento para o mundo sai da América do Sul. É uma região que tem ativos energéticos importantes. Quando você olha para as perspectivas de longo prazo, ou seja, até o final do século, nós deveremos ter perto de 10 bilhões, entre 9,6 e 10 bilhões de habitantes, que precisam ser alimentados, que têm necessidade de água, que têm necessidade de energia. Quando você olha, por exemplo, regiões como o Oriente Médio, que são provedores de energia cada vez mais instáveis, isso se transforma numa espécie de risco global. O fato de nós termos na América do Sul uma estabilidade nos abre um espaço enorme para, pelo lado da oferta, criar perspectivas favoráveis para um ambiente global, pelo menos nessas 3 dimensões, que são cruciais, né? Nós estamos falando de água, de alimentos e de energia. É uma região desnuclearizada, não é? Sem conflitos interestatais. É muito importante destacar esses pontos, Antônio, porque normalmente a imprensa tem uma visão muito pessimista e negativa da nossa própria região. Mas do ponto de vista estratégico, nossa região é realmente uma ilha de paz, né? De paz, prosperidade e cooperação. Isso não tem dúvida. E tem sido assim. Essa na verdade, é um acumulado histórico. Claro. As nossas elites políticas souberam construir uma região na qual a guerra não se coloca como uma alternativa Exatamente. para a solução de diferendos entre os estados nacionais. Hoje, na verdade, o dia de hoje marca o aniversário da Guerra do Chaco. Nós estamos falando do início da Guerra do Chaco, que foi o último conflito importante nessa região há mais de 80 anos. Ou seja, nós estamos falando de uma região que vive em paz há mais de 80 anos. Eu sempre chamo atenção para esse fato. Você olha para o mapa da América do Sul, quando da independência dos nossos estados, e hoje as mudanças são pequenas, são pontuais. É claro que algumas delas até hoje geram ressentimentos entre alguns países da região. Nem todos tiveram a habilidade que o Brasil teve de negociar e colocar em tratados todas as suas fronteiras. Então é claro que ainda há, digamos, tristezas com relação a como se resolveram alguns problemas de fronteira, mas foram as exceções. Você olha para o mapa da África, para o mapa da Ásia, para o mapa da Europa, mapas que continuam em transformação, aliás, e percebe que o grau de estabilidade que se construiu aqui é extraordinário. Mesmo se você compara com a América do Norte, né, se construiu uma estabilidade muito grande na América do Norte, mas a custa de guerras e de conquistas e de ocupações. Não foi o caso aqui. Aqui a diplomacia, o diálogo e a solução pacífica de controvérsias desempenhou um papel crucial. E, em larga medida, eu diria porque havia entre as nossas elites, tanto de origem hispânica quanto portuguesa, havia a percepção de que nos interessava manter a América do Sul longe dos conflitos europeus. Essa intuição, Alexandre de Gusmão é quem a tem. É extraordinário o fato de você ter as duas coroas aceitando um compromisso formal no Tratado de Madrid de não levar para as suas colônias na América os conflitos que pudessem ter na Europa. Essa intuição ela se materializa numa norma e ela passa a ser uma cultura de convivência entre os nossos países. O grande desafio que nós enfrentamos tem que ver com outras dimensões de segurança, mas não do ponto de vista da segurança internacional. Nós, infelizmente, também temos recordes, por exemplo, de homicídios. É uma região muito violenta. Nós soubemos construir a paz entre os estados, mas ainda não soubemos construir a paz dentro dos estados, nas nossas sociedades. E esse é um grande desafio, mas eu diria, curiosamente, é um desafio que nos une, porque é muito claro para todos os países
que nenhum deles sozinho tem como enfrentar esse desafio. Então a cooperação se impõe como a única alternativa possível para aumentar a eficácia e a efetividade das políticas públicas voltadas para a produção da segurança pública, como nós dizemos, a segurança cidadã, como dizem os equatorianos, a segurança integral, como dizem os venezuelanos, ou seja, ali a preocupação do indivíduo como referente da segurança está presente nas nossas políticas de defesa, mas com a consciência de que em cada país esse processo se organiza segundo burocracias distintas. Então, esse eu diria que é a síntese do processo e as contribuições que o Ministério da Defesa vem dando do ponto de vista da sua organização interna, que aí era a terceira dimensão dessa Estratégia Nacional de Defesa, a terceira dimensão importante. Ela, como eu disse antes, ela tinha um olhar para o mundo, ou seja, vamos unir e vamos deixar mais clara essa grande estratégia brasileira, produção de transparência, etc. Ela tinha um olhar para a sociedade, vamos engajar a sociedade brasileira não só no debate, mas na assunção de responsabilidades pela formulação de uma política de defesa que sirva ao país em seu conjunto. E ela tem um olhar para dentro do setor de defesa que trata da reorganização do setor de defesa. Ali surgem, por exemplo, as definições sobre os setores estratégicos, né? O nuclear, o cibernético e o setor espacial. Ali surge uma preocupação com o longo prazo das carreiras, ou seja, é preciso tornar sustentável do ponto de vista orçamentário o compromisso que o Estado assume com os indivíduos que entram para as Forças Armadas e que comprometem a sua vida. Na verdade, eles estão se dedicando integralmente por 30, 35 anos. Essas pessoas vão se aposentar e precisam receber as suas pensões por um período semelhante. E cada vez as pessoas se aposentam mais cedo. Então aqui você tem um problema de sustentabilidade financeira e orçamentária de uma carreira que é especial e deve ser vista de forma especial. Ali também havia uma sinalização muito clara no sentido de instar a academia brasileira a refletir sobre a nossa área de defesa e sobre a relação entre política externa e política de defesa. É daí que vem a orientação no sentido, por exemplo, de criação de uma série de fomentos que já estavam em curso ali no Ministério da Defesa, do ponto de vista, por exemplo, da formação de mestres e doutores na área de defesa, do ponto de vista do engajamento de intelectuais, de jornalistas no debate sobre defesa nacional, do ponto de vista do estímulo à criação de associações científicas, como foi o caso da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, mas também da participação nas associações já existentes, como a de Ciência Política e de Relações Internacionais, como a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a ANPOX, ou seja, levar para o ambiente acadêmico, que ainda tinha uma influência muito forte do período autoritário, uma visão nova de defesa e dizer, olha, é preciso que nós formemos uma massa crítica capaz de pensar a defesa nacional, pensá-la do ponto de vista do desenvolvimento nacional, que é a outra dimensão relevante dessa estratégia nacional de defesa. Desenvolvimento. Ela diz, olha, não posso pensar na defesa sem o desenvolvimento. Aqui tampouco há uma inovação muito grande, isso é uma preocupação constante das Forças Armadas há muitos anos, há décadas eu diria, mas isso se articula numa política pública e numa orientação de longo prazo. E o mais interessante disso tudo é que não só nessa dimensão, como na dimensão que eu mencionei anteriormente, a eleição da América do Sul como nossa condição, como nossa prioridade, são políticas que vêm se marcando como políticas de Estado, pelo menos desde o começo dos anos 90, de uma maneira muito clara, não importa qual governo, esses compromissos são mantidos. A defesa e desenvolvimento, em alguns momentos, como eu pontuei, eles foram tornados mais precisos. Foi possível expressá-los de uma maneira mais clara e consolidá-los em orientações políticas de longo prazo, em documentos que são levados ao Congresso e que desempenham esse papel de envolvimento permanente. Mas são políticas de Estado. E isso dá muita segurança à sociedade brasileira
e dá muita segurança também aos nossos vizinhos, que percebem que, Confiança, né? apesar de mudanças governamentais sucessivas, normais numa democracia, esses compromissos são Se mantém. compromissos firmes, estruturais, como nós dizemos, são compromissos de Estado, Estado brasileiro, não são compromissos De dos governo. governos. E os governos que temos tido têm tido a maturidade, a sabedoria de discernir, de separar uma coisa da outra e de manter os compromissos de longo prazo que são relevantes para a defesa nacional. Bom, Antônio, foi fundamental você ter destacado a criação do Ministério da Defesa como um dos reflexos, produtos ou necessidades da redemocratização do Brasil, né? Isso nos anos 90, a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, que na verdade começa um pouco antes, começa mesmo a criação da SAI, né, com o presidente Collor. E, bom, nessa redemocratização e criação, né, do Ministério da Defesa, a interação entre civis e militares é absolutamente fundamental, né? E dentro, claro, digamos, do conjunto dos civis, a importância dos acadêmicos, né, da universidade e dos diplomatas. Você mencionou vários colegas nossos, enfim, os embaixadores Paulo Cordeiro, o nosso saudoso embaixador Fujita, o embaixador Sardenberg, que era, na verdade, o chefe dos dois na SAI na época, e mais recentemente o próprio ministro Celso Amorim e o secretário de Assuntos Estratégicos, o nosso ex-secretário-geral, nosso embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Então, dentro dessa visão então de interação entre civis e militares, destacando a importância da academia, né? Você é o fundador, você foi o secretário executivo, diretor, enfim, do Instituto Pandiá Calógeras, né, do Ministério da Defesa. Queria que você um pouco explicasse o que motivou a criação do Instituto Pandiá Calógeras, qual é a função do Instituto, qual é a relação que ele tem, por exemplo, com a escola tradicional, a ESG, e com as universidades. Se você pudesse contar um pouco para nós a função e a história do Pandiá Calógeras. E quem foi, aliás, Pandiá Calógeras? Claro. Bom, eu acho que não só do ponto de vista, antes mesmo de entrar nessa questão mais específica, civil-militar, eu acho que é importante destacar o fato de que o Ministério da Defesa é muito importante também para a interação entre os militares. A Sim. primeira vez que eu estive no Ministério da Defesa, para dar uma ideia, havia no alto comando do Exército um general apenas que tinha passado pelo Ministério da Defesa. Eu volto quase 10 anos depois e havia apenas um que não havia estado no Ministério da Defesa. Então o que acontece? A gente sempre teve uma relação muito harmônica, mas um pouco distante das nossas três Forças Armadas. Correto. E no Ministério da Defesa, os nossos oficiais passam a assumir responsabilidades por programas que dizem respeito mais especificamente a outras forças, ou seja, eles são levados a pensar na defesa nacional não apenas do ângulo da sua força, o que já é uma tradição, digamos, de sua formação, é normal, as especificidades existem, devem ser respeitadas, são muito importantes, mas elas precisam ser colocadas numa perspectiva global. Claro, Antes integrada. você não tinha integrada, eu diria que agora a gente está num momento de maior interação, de maior conhecimento mútuo. Para chegar a uma integração vai tardar ainda, mas a ideia de forças conjuntas passa por isso, passa por uma integração. E passa, sobretudo, por considerar quais são as necessidades dos outros na formulação dos planos específicos de sua força. Correto. Antes não havia um ambiente para isso acontecer. Agora há, e esse processo tem evoluído muito. As respostas dos altos comandos das três forças têm sido muito positivas no sentido de reconhecer o aprendizado e o benefício que a sua força recolhe dessa convivência mais intensa que tem lugar no âmbito do Ministério da Defesa. E tem lugar em larga medida lá porque existe essa outra dimensão, que é uma relação civil-militar. Quem primeiro chamou a atenção para a necessidade de melhor aparelhar a sociedade para isso foi o ministro Viegas, que teve a ideia de criar uma secretaria que estabelecesse pontes entre civis e militares, pontes entre os militares e a academia civil. Quando eu fui para o Ministério da Defesa a primeira vez, minha missão era essa. O que havia era uma grande ignorância na nossa academia sobre assuntos de defesa, havia uma concentração enorme, ou seja, éramos
muito poucos acadêmicos que se interessavam por assuntos de defesa. Você praticamente, a brincadeira da gente era que você colocava todo mundo numa van ali para fazer um encontro, né, ou talvez num ônibus, mas era muito pouca gente. E isso é muito ruim para a sociedade brasileira. No ano passado nós ajudamos a ABED, a associação que foi criada como parte desse processo, aliás, a organizar um evento nacional, na verdade no ano retrasado. E esse evento contou com cerca de 400 trabalhos apresentados por estudantes de vários níveis, desde estudantes de graduação até pós-doutores. Ou seja, agora você tem muito mais que um ônibus, né? Você tem uma comunidade que é crítica e que participa ativamente da reflexão sobre as Forças Armadas, o lugar das Forças Armadas, o lugar da defesa nacional no desenvolvimento da nossa sociedade. Isso foi instigado por civis. Hoje você tem uma presença bem-vinda de militares, inclusive fardados nas universidades. Isso há 20 anos não acontecia. Então, há um processo de aproximação. O Instituto Pandiá Calógeras foi pensado ainda nessa época, 2000, a primeira discussão que eu tive sobre a ideia de um núcleo de pensamento civil que pudesse assessorar diretamente o ministro da Defesa foi com o vice-presidente José Alencar. Foi ali o primeiro momento em que nós conversamos sobre isso, essa ideia ficou um pouco na burocracia, leva um tempo para ser aceita, eu diria, dentro da própria burocracia do Ministério da Defesa, e o ministro Jobim recuperou-a com muita liderança, com muito entusiasmo. Foi dele a ideia de sugerir o nome do Pandiá Calógeras, porque, como todos sabemos, foi o único civil ministro da guerra na história da nossa República, e um homem responsável por reorganizar o Exército Brasileiro, tendo modernizado não só a gestão, mas também a doutrina. Foi dele a ideia e a operacionalização da vinda da missão francesa para o Exército Brasileiro. Então, Pandiá Calógeras teve essa sabedoria. O único problema de termos o nome dele é que é um nome difícil, né? Então, como uma das responsabilidades do Instituto Pandiá fazer uma interlocução com o mundo, quando a gente vai dizer, por exemplo, um japonês, né, Calógeras não é um nome fácil de se pronunciar. Então a gente aí colocou assim para efeito para efeito externo, Instituto Pandiá, que foi essa ideia foi colocada pelo ministro Jobim, mas como eu disse, por causa de uma série de dificuldades burocráticas e orçamentárias, ela não aconteceu durante a gestão do Jobim. O ministro Amorim, então, entendeu a importância disso, de se criar esse instituto no mesmo nível hierárquico da Escola Superior de Guerra, justamente para poder interagir de uma forma harmônica e complementar com a ESG. A ESG tem mais um papel de formação, enquanto o Pandiá tem mais um papel do que se chama de think tank, um papel de reflexão, de produção de análises independentes que servem para oxigenar a reflexão interna não só nas forças, dos militares, mas do Ministério da Defesa, dos civis que hoje fazem parte do Ministério da Defesa também, e a reflexão da sociedade em geral sobre assuntos de defesa. Sempre com disclaimers, ou seja, ali você não está falando, não está levando uma posição oficial, mas basicamente qual que é a função do Instituto Pandiá? De um lado, buscar essas informações, arejar o pensamento, fazer as perguntas que são às vezes difíceis do ponto de vista político. Sim, incômodas. Né? Às vezes são incômodas porque ferem interesses estabelecidos, ferem convicções às vezes arraigadas entre civis e militares, não estou falando só dos militares. O fato de ser um instituto acadêmico com mais liberdade de pensamento dá essa abertura. Ali todo mundo sabe que quem está falando é um pesquisador. As entrevistas, as publicações vêm com um disclaimer dizendo que aquilo não necessariamente corresponde à posição oficial do ministro da Defesa. Então essa é uma função. Uma segunda função do Ministério, do Instituto Pandiá tem que ver com instrumentalizar o ministro, ou seja, produzir informação gerencial de uma forma independente. Ele só trabalha com inteligência aberta, por assim dizer, documentos ostensivos, mas tem uma opinião independente sobre os processos. Então, o ministro, quando vai tomar a decisão, ele precisa ter
os elementos de inteligência que vêm pelos canais regulares do Ministério, ele tem a visão dele, ele consulta pessoas, e no caso do Pandiá, a expectativa é que ele receba do diretor do Pandiá uma espécie de um relatório, dizendo, olha, o que é importante aqui, do nosso ponto de vista. Então aquilo é uma informação a mais, produzida por técnicos, por gente qualificada, o que se espera é isso, é que sejam acadêmicos, principalmente civis, mas também acadêmicos militares. O crucial aí é o espírito crítico, a qualificação técnica para servir de interlocutor e de interlocutor leal, aquele que inclusive é capaz de dizer, olha, ministro, lamento, o senhor está errado nessa posição, isso não vai servir ao país por tais razões. Ele aí tem uma opinião independente e a mais a considerar para tomar a decisão dele. Então o Pandiá funciona um pouco como isso, aquela consciência livre, em alguns momentos incômoda, em outros momentos não, quer dizer, corrobora justamente as percepções do ministro, mas o que se espera da direita, ele foi criado com essa função, né, com esse objetivo, de ter essa capacidade de pensar livremente e tendo em consideração apenas o interesse nacional e o interesse institucional, né, do Ministério da Defesa em sua harmônica relação com a política externa, com as outras políticas, com ciência e tecnologia, indústria e comércio e assim por diante. Desenvolvimento é parte da nossa estratégia nacional de defesa. Uma terceira função, que é um pouco ocasional, mas não é menos importante, é o que os americanos chamam de track to diplomacy, que é aquela capacidade de dialogar abertamente com interlocutores do outro lado, sabendo que quem está falando ali tem uma visão privilegiada do processo, porque conhece as demandas internas, porque tem uma proximidade a quem toma a decisão, mas não tem a responsabilidade de tomar as decisões. Então as pessoas sabem que ali, elas, por intermédio daquele interlocutor, elas podem mandar recados. Então ali, às vezes numa negociação internacional, você precisa testar quais são os espaços de negociação. E ao se valer de uma estrutura como essa, você pode ampliar o espaço de negociação na medida em que são feitos testes. Você pode, às vezes, combinando, inclusive, com o Estado-Maior Conjunto, com a CEPROD, com qualquer que seja a área específica do Ministério. O CEPROD é a Secretaria de Produtos de Defesa. Qualquer que seja a área interessada no Ministério da Defesa, nós podemos soltar os balões de ensaio mais irresponsáveis, porque depois eles podem nos desautorizar. Não, é a opinião de um acadêmico e tal. Mas às vezes essa opinião do acadêmico pode ser vista como uma boa ideia, e aí o outro lado acolhe, e você com isso consegue ampliar a consecução do interesse nacional. Então, sabendo utilizar, é um instrumento muito útil para promover, por exemplo, negociações, para veicular posições, para construir ideias, conceitos novos. Em conjunto, de uma maneira aberta, transparente, com todo mundo sabendo que ali quem está falando em seu nome, mas essa fala é uma fala bem informada, e é uma fala que pode ter consequências políticas a depender de como os responsáveis pela decisão política vão acolher as sugestões que vierem desse diálogo. Então essa é a função básica do Instituto Pandiá. Não por acaso ele, por exemplo, se dedica a fomentar pesquisas por indivíduos, né? Já existe no Ministério da Defesa uma área que cuida da relação com os programas de pós-graduação para formar mestres e doutores, como eu mencionei, mas não havia uma área que fizesse um diálogo específico com indivíduos, com pesquisadores. Então o Instituto Pandiá fez uma parceria com o CNPq para poder prover esse tipo de interlocução mais privilegiada. Perfeito. Eu queria voltar agora à questão regional, né? O papel da Unasul. Eu acho que uma das conquistas da Unasul é justamente a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, né? E os seus, órgãos que fazem parte do mesmo desenho, né? A Escola Sul-Americana de Defesa, o seu secretário executivo da Escola Sul-Americana, e a Escola Sul-Americana baseada em Quito, né? E há um segundo instituto, que é o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, baseado em Buenos Aires. Eu queria que você nos contasse um pouco. Eu sei que não foi sem dificuldades, né, que o Conselho Sul-Americano de Defesa foi criado. Se você pudesse nos contar um pouco a história da criação do Conselho e a função da Escola Sul-Americana de Defesa. Eu acho que para entender o CDS é preciso entender primeiro a própria criação da Unasul.
Com a decisão dos estados de criar a OMC, porque o debate acontecia mais no plano do comércio, né, da Organização do Comércio Internacional, mas também no plano financeiro. Não é casual que Maastricht tenha sido assinado naquela época. Sim, sim. Justamente ninguém sabia se a Europa, por exemplo, evoluiria na direção de uma fortaleza, de se fechar, ou se a Europa seria uma organização mais aberta ao mundo. O que termina prevalecendo ao longo dos anos 90 é essa visão de um regionalismo aberto, que é incorporado pelo Mercosul. Mas lembre-se, na época a gente tinha um debate, por exemplo, entre a área de livre comércio das Américas e a ALCSA também. Se falava de uma área de livre comércio da América do Sul. A ALCA e a ALCSA. Essa ideia da América do Sul começa a se colocar ali de uma maneira mais forte, embora, do nosso ponto de vista, pelo menos desde José Bonifácio, que existe uma preocupação com a América do Sul, a composição com os países vizinhos, a busca de uma harmonia, visando justamente a manter a região longe dos conflitos internacionais, como a gente já conversou. Então essa dinâmica evolui e na virada do século, né, na virada do milênio, você tem várias propostas que se colocam. Né? Já tínhamos a Comunidade Andina, já tínhamos o Mercosul, surge a ALBA, mais adiante surge uma proposta de tentar unir Mercosul com Comunidade Andina, que é a CASA. Então você começa a ter diferentes possibilidades de evolução institucional para se organizar a América do Sul como essa entidade, com uma unidade política internacional, com uma identidade política internacional. Prevalece a Unasul, prevalece essa visão que não é uma visão presa ao comércio, é uma visão presa ao desenvolvimento, a prestação de serviços aos indivíduos, com uma visão de cidadania, com uma visão de não só de aprofundamento de uma confiança que já existe, mas do aprofundamento do conhecimento que nós temos também. O presidente Fernando Henrique desempenha um papel crucial nesse processo, com a reunião de Brasília no ano 2000, é a primeira vez que os presidentes sul-americanos se reúnem sem a presença de um ator externo relevante. Então a ideia de consolidação institucional ela se materializa na IIRSA, uma iniciativa de integração, né, da infraestrutura sul-americana, a qual hoje está consolidada em um dos conselhos da Unasul. Então evoluiu nessa direção. Então existe, como eu dizia antes, e isso é importante frisar, é uma política de Estado, quer dizer, essa preocupação com a América do Sul, com a consolidação da América do Sul como a nossa condição, como dizia o Barão do Rio Branco, mas uma condição, a nossa circunstância, a nossa condição, ela ganha relevo do ponto de vista da atuação política externa. Na visão que foi resumida pelo ex-ministro Celso Amorim, ela ganha essa capacidade de prover paz ao mundo. É uma maneira muito inteligente de colocar essa função que nós desempenhamos no ambiente internacional. Nesse contexto, se discute a criação, então, nós evoluímos em 2008 para a criação de uma organização que não se sobrepusesse, mas que de alguma maneira conduzisse de uma forma mais harmônica a atingir esses objetivos comuns, em articulação com o que já existe, Mercosul, Comunidade Andina, a LAD, de um lado, mantendo essa identidade sul-americana, ALBA, que se coloca como uma alternativa bolivariana, né, que ela se coloca como uma possibilidade de institucionalização, ela termina tendo um papel ideológico mais específico e a parte institucional migra para a Unasul, então ela surge como uma espécie de síntese. E nesse contexto, as nossas elites tiveram a sabedoria, a meu ver, de aprender com a experiência europeia, que sempre funcionou como uma espécie de parâmetro distante para pensarmos a integração regional. Ora, em 2003, a Europa passou por uma crise profunda, muito semelhante à deste ano de 2016, porque alguns dos esteios do processo de integração da União Europeia se dividiram com relação a apoiar ou não os Estados Unidos nas campanhas do Afeganistão e do Iraque. Aquilo gerou uma crise profunda na União Europeia,
que soube aproveitar a crise para dar um passo adiante. Foi isso que forçou a que a União Europeia fortalecesse a ideia de uma política externa de segurança comum, tomasse a decisão de estabelecer um alto representante para assumir a responsabilidade por essa política externa de segurança comum, e dessa maneira consolidasse esse processo. A Europa ali respondia a anedota que o Kissinger fez nos anos 70, quando perguntaram a ele o que ele achava do processo de integração europeia. Ele dizia: olha, eu preciso saber para quem eu telefono na hora que eu quiser conversar com a Europa. Eu preciso ligar para cada um dos chanceleres. Então, enquanto a Europa não tiver um número de telefone para o qual eu possa ligar, eu não vou acreditar nesse processo. A Europa passa a ter esse número de telefone. E por que ela não tinha? Porque sempre havia o temor de que temas de defesa e segurança, por serem mais sensíveis, pudessem comprometer o processo de integração. Nós aqui aprendemos com vimos que na verdade, a não discussão, o não enfrentamento desses assuntos é que poderia, lá na frente, comprometer o processo de integração. Sim. Então, se tomou a decisão, a meu ver, muito correta, e nisso o Brasil teve uma liderança, numa articulação muito estreita, que já mostra um resultado desse processo de que nós falávamos. Uma articulação muito estreita entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores, propondo a criação, desde o início da Unasul, de um Conselho de Defesa. Bom, Jobim circula toda a América do Sul com essa bandeira, apoiado pelo Itamaraty. Os estados aceitam a criação, a liderança brasileira aí como sugestão e compondo, né, como seria esse conselho, quais seriam as suas funções. Ela se manifesta da maneira que tem sido usual, ou seja, de uma profunda abertura. Não é uma criação brasileira, é uma proposta brasileira que é acatada pelos países. E se decide, então, criar esse conselho que funciona como um fórum de debates. Ele não é uma instituição que tenha o objetivo de se sobrepor aos Estados nacionais. Não é uma OTAN do Sul. Não é uma OTAN do Sul. Ele, inclusive, é assim que ele começa a se justificar pelo que ele não é. Mas o mais importante é o que ele é. Ele é um fórum de diálogo aberto entre ministros de defesa. Ali eles têm um espaço e as condições de trocar ideias de maneira franca, direta, transparente, sobre o que eles percebem como sendo os grandes desafios nacionais e, gradualmente, o que eles percebem como sendo os grandes desafios comuns no campo da segurança internacional. Para dar corpo a e para institucionalizar esse processo, o Conselho, então, cria dinâmicas de funcionamento com planos de trabalho anuais, divididos em áreas específicas que envolvem formação, política, a cooperação internacional, políticas de defesa, indústria de defesa, e esses planos são cumpridos de forma disciplinada, como costuma acontecer na área de defesa. Então, as metas são colocadas ali, as que não, por alguma razão não são atingidas são passadas para o ano seguinte, e você tem uma agenda de trabalho que se institucionaliza. Claro. Aí o Conselho de Defesa decide criar duas instituições, uma espécie de think tank, mais ou menos na lógica que nós fizemos no Ministério da Defesa. O que o PANDIA significa para o Ministério da Defesa é o que o CED, o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, significa para a Unasul. Ele é um ambiente no qual você tem ali pessoas civis e militares dos 12 países trocando ideias sobre quais são os desafios comuns, sobre cenários prospectivos para a América do Sul, sobre quais seriam as iniciativas importantes para conformar a América do Sul com uma identidade comum de defesa. Correto. Veja que nós não estamos falando de forças armadas comuns, não estamos falando de uma doutrina comum de defesa, nós estamos falando ainda de identidade de defesa. É um primeiro passo para um conhecimento mútuo, uma organização interestatal. Ela não se sobrepõe às vontades dos estados em nenhuma área, na área de defesa menos ainda, mas ela cria um espaço de interlocução privilegiado. E essa discussão que surge, por exemplo, eu menciono só para ilustrar, no âmbito do centro, no âmbito do CED, se produziu um documento muito interessante sobre conceitos de segurança e defesa, porque, pelas razões históricas, nossos países definem defesa e segurança de maneiras distintas. Em alguns casos, por exemplo, as Forças Armadas, como é o caso da Colômbia, as Forças Armadas têm que participar da produção
da segurança interna, Sim. por causa da experiência do país. No caso da Argentina, é o contrário, quer dizer, os traumas vividos pelo país fazem que não se pense em envolver a Força Armada em assuntos de segurança interna. Na maioria dos países, nós estamos aí numa zona cinzenta entre uma coisa e outra, mas quais são as consequências operacionais disso quando o conceito na lei diz uma coisa e outra? Como é que eu vou produzir a cooperação entre os países se, em alguns casos, as ações que são desempenhadas pelas Forças Armadas num país são desempenhadas pelas polícias em outros países? Claro. Como é que eu faço essa interlocução? Então, essa exploração do terreno, por assim dizer, acontece lá, no CED. Como é que eu trago isso para dentro dos Ministérios de Defesa? Por meio dos Institutos Nacionais de Formação, no nosso caso, a Escola Superior de Guerra, que é responsável por cursos de formação destinados a civis e militares. Ela representa o Brasil junto ao Conselho de Defesa Sul-Americano para assuntos acadêmicos em geral. Então, na verdade, a ESUD, a Escola de Defesa da América do Sul, né, do Conselho de Defesa da América do Sul, ela funciona como uma espécie de escritório de interligação dos institutos nacionais e que recebe aquilo que eles estão dispostos a compartilhar, portanto não impõe, não diz o que eles têm que colocar à disposição uns dos outros, mas cria condições e estimula a que eles o façam. Coloquem à disposição instrutores, materiais didáticos, programas de curso, estudos de caso, artigos, etc. Ao fazerem isso no âmbito de um escritório que coordena essa interlocução, eles terminam dando a conhecer uns aos outros como são ensinados os assuntos de defesa em seus países e terminam ampliando, multiplicando por 12, na verdade, os recursos disponíveis, sem aumentar o orçamento de ninguém, na medida em que você se dispõe a compartilhar o que você já tem com os seus vizinhos, e recebe a mesma coisa dos seus vizinhos, você tem o seu estoque de expertos, né, de especialistas, de programas de cursos, de materiais didáticos, etc., multiplicado nessa rede e disponível nessa rede. Então, eu diria que a escola é, na verdade, um espaço de interlocução desses espaço de interlocução e um catalisador dessa cooperação. Nós estamos falando de cooperação, não estamos falando de integração. Cooperação no campo da defesa entre os países membros da Unasul. Se for bem feito, se for criado esse espaço e principalmente os cursos se valem de tecnologias de ensino à distância, não só por uma questão orçamentária, mas também porque você com isso registra aquele processo e torna por exemplo, uma conferência que seja dada, e eu tenho certeza que alguns desses vídeos aqui vão ser objeto de estudo e de debate dos participantes dos cursos da ESUD. Na medida em que aquilo se torna disponível, ele se torna um registro histórico e se torna também um ativo comum. O principal, eu diria, diferencial com relação a isso, a ter presente, é uma visão de longo prazo. A escola, essa tem sido minha bandeira junto a todos os países, a escola deve destinar os seus cursos a pessoas que estejam na metade das suas carreiras, da metade tendo passado um pouco a metade das suas carreiras. Estou falando de tenentes coronéis, no caso de militares, conselheiros, às vezes ministros, primeiros secretários, aí depende do ponto de vista de diplomatas, e servidores civis que tenham isso, cerca de 15, 20 anos de experiência profissional, pessoas já maduras, que entendem como funciona o processo decisório do seu país, que já participam desse processo decisório, mas que ainda não têm responsabilidades formais por isso. Qual que é a ideia? Essas pessoas nos bancos escolares, discutindo sobre os assuntos de defesa, elas vão nós vamos alcançar dois objetivos. Primeiro, elas vão contribuir para consumir aquele material produzido pelo CED e por outros think tanks, sobre um pensamento regional de defesa, sobre essa identidade regional de defesa. Essa é uma dimensão do processo. Debater, ver o que existe em comum, onde há espaço para se aprofundar a cooperação, onde há interesse em se aprofundar a cooperação, onde não há interesse em se aprofundar a cooperação, ou seja, vamos conhecer muito melhor os fenômenos de segurança internacional percebidos do ângulo de cada um dos países.
Em segundo lugar, que é tão importante quanto, essas pessoas dividindo essas análises num ambiente acadêmico que é mais livre, onde elas estão falando o que pensam e estudando assuntos de interesse comum, elas vão se conhecer. Sim. Isso significa que você vai começar a criar redes de relacionamento, de confiança. Eu desconfio que em vários casos redes de amizade também entre essas pessoas. Com certeza. E daqui a 10 anos, 15 anos, quando os atuais conselheiros forem embaixadores, quando os atuais tenentes-coronéis forem generais, quando os civis que hoje ocupam essas posições médias forem, quem sabe, vice-ministros, ministros de defesa, eles já poderão tomar um telefone, ligar um para o outro e dizer: "Ô, fulano, como você está? O que você achou de tal evento?" e assim por diante. É assim que se vai criar, eu não diria criar, mas se vai aprofundar os laços de confiança que já existem entre essas comunidades, mas que são laços hoje um pouco frágeis, porque as relações são um pouco distantes. Na medida em que, por exemplo, pela integração, nós vamos aprofundar as relações entre nossas economias e sociedades, nós vamos ter necessidade de um diálogo mais franco. E para isso é preciso que as pessoas se conheçam. Então a escola tem essa missão, é uma missão de criar o ambiente que torne possível esse conhecimento mútuo, que torne possível a identificação de uma agenda comum e que promova um início de um diálogo que mais adiante os estados então decidirão se eles querem apenas manter um nível de cooperação, intensificar a cooperação em uns setores e não em outros, ou se eles querem caminhar na direção de produzir algo mais do que a cooperação internacional no âmbito da defesa. Portanto, algo, eu diria, cauteloso, como deve ser, algo de longo prazo, é uma semente de um carvalho. Né? Temos que cuidar da terra, temos que aguar essa sementezinha e daqui a 15, 20 anos nós teremos um carvalho frondoso com um tronco muito forte, com ramos também fortes, folhas que deem uma sombra e que abriguem esse processo de construção da nossa identidade comum, política, regional, no âmbito da defesa. Eu te felicito por essa visão, quer dizer, vai muito além do aspecto teórico, intelectual, ele se concentra realmente no que é fundamental, que é a dimensão humana, né? O relacionamento humano, o conhecimento pessoal, nível pessoal mesmo, entre os, enfim, que serão futuras autoridades. Né? Parabéns pelo seu trabalho na Escola Sul-Americana de Defesa, pelo seu trabalho no Pandiaca Lógeras, no Ministério da Defesa. Te agradeço muito, Antônio Jorge, pelo privilégio, né, da sua... Na verdade, não foi muito mais do que uma entrevista, foi uma verdadeira conferência. Tenho certeza que os colegas que nos acompanham vão apreciar muito tudo o que você compartilhou conosco aqui. Para mim é uma honra, um prazer. Na verdade, eu sou apenas um servidor público. Estou a serviço dessa visão que está estruturada no nosso Estado, felizmente, e uma visão na qual eu acredito. De fato, essa é a nossa circunstância, como dizia o Barão, e nós temos que trabalhar para tornar a América do Sul a casa de todos nós, a casa de povos e nações que se conheçam melhor, que se respeitem e que juntos trabalhem para tornar o mundo melhor, promover o desenvolvimento. Sem dúvida. Muito, muito obrigado mais uma vez. Queria também agradecer a você que tem acompanhado os nossos vídeos, nossas entrevistas. Inscreva-se no canal YouTube do IPRE, da FUNAG, para acompanhar as outras entrevistas do nosso programa. Obrigado a você. Até a próxima.